O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública. Pedimos a gentileza de desligarem os sinais sonoros dos seus aparelhos eletrônicos. Obrigada. Informamos que esta cerimônia será transmitida pela TV Câmara Distrital, canal 9.3, sinal aberto, canal 11 da NET Claro, canal 9 da Vivo e YouTube. A transmissão terá início em 5 segundos. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início à audiência pública destinada a debater a mobilidade ativa como forma de melhorar a mobilidade urbana, uma iniciativa do senhor deputado Max Maciel. Já encontra-se à mesa, para presidir esta audiência pública, o senhor presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana desta Casa de Leis, deputado Max Maciel. Bom dia a todos e todes. Licença meus mais velhos, meus mais novos, meus iguais. E sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a mobilidade ativa como forma de melhorar a mobilidade urbana do Distrito Federal. Agradecer toda a equipe de apoio ao plenário, toda a casa aqui presente, a TV Câmara Distrital, e para você também que está acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube. E convido, desde já, para montar o nosso dispositivo, a senhora da Rede Urbanidade, ProURB e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a pessoa Maria Lúcia Rego Veloso, por favor, ela está aqui com a gente. Eu já quero agradecê-la. Enquanto Maria chega aqui, eu também já quero convidar a senhora, que é ativista da ONG Bike Anjos e Rodas da Paz, a Sheila Maria, por favor, ela está aqui com a gente. Também chamar a senhora que é mestre em Ciência Política, pesquisadora do grupo Demodê, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, a senhora Ives Pavan. Por favor, obrigado desde já também. E, para fechar nosso dispositivo, chamar o senhor que era arquiteto e urbanista, ativista pelo direito da pessoa com deficiência, o senhor Perseu Reis de Oliveira Rufino, está aqui com a gente. Gente, enquanto o Perseu chega aqui para a gente, eu queria iniciar, e já já eu registro as presenças, mas está aqui já o BRB, está o Detran, está o metrô, representações de mandatos, universidades. Desde já quero agradecer a presença de todos, também que está acompanhando a gente pelo YouTube mais uma vez, que é um tema de fundamental importância. E dando início ao tempo que o Perseu compõe a mesa com a gente, gostaria então de iniciar essa audiência com um texto que a gente gostaria de fazer uma introdução mesmo do debate, necessário nesta casa, necessário no Distrito Federal como um todo. Primeiro que, quando o assunto é mobilidade urbana, principalmente quando falamos de mobilidade ativa, é muito importante contextualizarmos a evolução das legislações federais e as transformações urbanas nos últimos anos. Relembramos que, desde 2001, o Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, o Brasil já mirava o caminho das cidades sustentáveis. É preciso resgatar que a política urbana tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade como, e aqui tem entre aspas,
Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como um direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para os presentes e as futuras gerações. Mas mesmo antes do Estatuto da Cidade, em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro já trazia responsabilidade e hierarquia na circulação das vias, apontando, por exemplo, no parágrafo 2º, respeitadas as normas de circulações, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade do pedestre. Ou seja, há mais de 25 anos que no Brasil o pedestre deveria ser a maior prioridade no deslocamento das cidades brasileiras. Ainda fazendo esse retrato legislativo federal, 12 anos após o Estatuto das Cidades, tivemos um reforço com a Lei 12.587 de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, priorizando, mais uma vez, os modos ativos não motorizados, em detrimento ao motorizado, e ao transporte público, em detrimento ao individual. Ou seja, trazendo as pessoas para o centro das discussões sobre transporte e mobilidade urbana. Já no contexto do Distrito Federal, podemos apontar que o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de 2011, que elenca os principais corredores de transporte, além de prever também a sustentabilidade. Reforço aqui, essa legislação deveria ter sido revisada e atualizada em 2021, porque nós estamos atrasados no nosso PDTT, PDTU, que debate sobre esses temas. E quando falamos de ciclomobilidade, o DF possui minimamente 7 legislações que versam sobre o assunto, e são elas: a Lei Distrital 3.885 de 2006, que assegura a forma que especifica a política de mobilidade urbana, cicloviária e incentiva ao uso de bicicleta no Distrito Federal. A Lei Distrital 4.216, de 2008, que dispõe sobre o transporte de bicicleta ou de similares para a propulsão humana nas composições do metrô e dos veículos leves sob trilhos. Nós temos também a Lei Distrital 4.397, de 2009, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no âmbito do Distrito Federal. A Lei Distrital 4.423, também de 2009, que institui a obrigatoriedade de instalação de estacionamento de bicicletas em locais de grande fluxo de público. A Lei Distrital 4.800, de 2012, que dispõe sobre a instalação de bicicletários no Distrito Federal. A Lei Distrital 5.458, de 2015, que determina a instalação de suporte para a colocação de bicicleta nos ônibus aqui no DF. A Lei Distrital 5.623, de 2011, que altera a Lei 3.639, de 2005, que dispõe sobre a implementação de ciclovias nas rodovias do Distrito Federal. Ainda sobre a legislação no DF, em 2019, foi instituída a Política Distrital de Incentivo à Mobilidade Ativa, o PIMAN, com o objetivo de incentivar a mobilidade a pé e o uso de bicicletas, patinetes e veículos similares não poluentes no Distrito Federal. Ou seja, esse breve contexto nos mostra que em 63 anos da capital federal não existia uma única lei que amparasse a mobilidade a pé, assegurando e garantindo a principal modo de deslocamento no país e a prioridade que necessita. Por isso, nosso mandato, nós criamos a Lei número 281, que versa exclusivamente sobre a mobilidade a pé, com o intuito de garantir uma cidade mais caminhável e acessível, com a redução de barreiras físicas, sociais e institucionais que limitam o andar a pé, reconhecendo o direito do cidadão de se locomover a pé de forma segura e contínua, reforçando a liberdade e a autonomia das pessoas. Como complemento a essa prioridade, criamos também o projeto de lei número 362, que institui o Fundo Distrital de Transporte Público e Mobilidade Urbana, visando assegurar recursos financeiros necessários para o custeio e investimento de políticas públicas que objetivem a melhora do transporte público coletivo e da mobilidade urbana a partir do controle, operacionalização, fiscalização, estruturação e planejamento do espaço público.
E aproveitando que a semana que vem, né, na semana do dia 18 a 25 de setembro, iniciará a Semana Nacional do Direito à Mobilidade Urbana, é importante registrarmos que aqui não cabe mais pensarmos uma engenharia de tráfego que pensa apenas uma onda verde para os veículos. Nós precisamos mudar e priorizar de fato quem precisa, ou seja, precisamos pensar uma onda verde para os pedestres e ciclistas, considerando a continuidade nos trajetos, as condições das infraestruturas ofertadas, as necessidades de conexão e travessia, e em tempos semafóricos que garanta a segurança de todas as pessoas, sejam idosas, crianças, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A cidade tem de ser inclusiva e inverter a lógica do privilégio para os que já possuem privilégios. A política de mobilidade a pé, juntamente com o Fundo Distrital do Transporte e Mobilidade Urbana, ajudará a transformar as cidades em uma cidade mais saudável, amigável ao pedestre. Tendo essa introdução, gente, é importante dizer de todo o nosso esforço de pensar essa cidade. Nós estamos visitando todas as obras que têm acontecido no Distrito Federal. Infelizmente, são obras ainda com muitas visões rodoviaristas que privilegiam o carro. Essas obras não pensam na pessoa, no caminhar da pessoa, no acesso da pessoa a essa cidade. A gente precisa de um esforço tremendo que envolva toda a população para entender que isso aqui não é mero debate, isso é uma necessidade, inclusive, para nós que, estando vivos, Deus permitir, nos próximos 15, 20 anos, vamos ser os novos idosos que vão ter dificuldade de acessar essa cidade. Paradas de ônibus desreguladas, que só tem acessibilidade ali na parada, mas em torno dela não tem. Ciclovias ou ciclofaixas completamente sem conexão. Fazendo uma terceira faixa no corredor norte, tirando uma área de acostamento, colocando em risco os ciclistas, inclusive ciclistas de alto rendimento, que passam por aquela via. Então, nós estamos precisando pensar num debate sincero, uma cidade que nós sabemos, Brasília não é uma cidade de ruas e avenidas, é uma cidade de rodovias, mas pelo adensamento populacional, acho que está na hora da gente rever, inclusive, isso. Eixões com 80 km por hora, 0,20 com 80 km por hora, e absolutamente rever o que nós chamamos de gasto. Quando a gente pensa num BRT, quando a gente pensa em ciclovia, quando a gente pensa em intermodais, muita gente bota na balança que o custo é muito alto, mas a gente não coloca na balança que cada via que a gente cria mais, nós temos que deslocar a equipe de vigilância, nós temos que deslocar a equipe de socorro caso em acidente. Nós temos, por exemplo, que com o túnel de Taguatinga, que é uma obra que hoje, tudo bem, está lá, existe, mas vai custar 17 milhões em 3 anos para gestar aquele túnel. Isso é um custo que a gente não bota no balanço. Enquanto nós temos sistemas sob trilhos de energia renovável, de grande fluxo de massa, sucateado no Distrito Federal, como o caso do metrô. Então, acho que o debate hoje é um debate muito sincero, muita gente trouxe dados, quero agradecer desde já a todo mundo que compõe, e essa fala introdutória é para a gente refletir um pouquinho do que está se dando por aqui. Eu gostaria de já dizer e lembrar a todos os participantes que as inscrições já estão abertas. Então, quem quer e deseja falar, pode levantar a mão, que é ao final, né? Mas está aqui a Bruna. Bruna, levanta a mão aqui. Vai anotar aqueles que estiverem dispostos a falar, que no final das apresentações nós vamos ceder 3 minutos para cada um falar. E eu já registro as presenças das pessoas que estão aqui. Certo? Dando prosseguimento aqui, a gente passa a palavra agora a Maria Lúcia Rego Veloso, está com a palavra por 7 minutos, tá bom? Vou liberar o microfone para ti. Ok, obrigada. Você me concede um equívoco que eu fiz, porque tem uma apresentação montada, é o Perseu e eu passo para ti em seguida, pode ser? Ok. É o Perseu, Tá, eu só bem. me equivoquei Tá aqui, joia, não. perfeito, Tá bom? perfeito. É só porque a apresentação já está montada para não... Então, eu passo a palavra ao Perseu, que é arquiteto, urbanista e ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. Obrigado, viu, Perseu? Bom dia. Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o convite também pelo deputado Max Maciel e por todos da sua equipe.
O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito importante, principalmente uma pessoa como eu, né, pessoa com deficiência. Maria Lúcia também aqui convidada, tá, para tirar a prova, de que a gente vive num momento em que as novas necessidades, né, têm surgido nas cidades. A cidade, ela não é mais vista como antigamente, em que o sinônimo de desenvolvimento tecnológico futuro era o carro, era o automóvel. Hoje a qualidade de vida das cidades, ela se reflete no caminhar, no verde, no paisagismo, e nos pedestres caminhando pela cidade. E aí eu queria falar uma coisa muito importante, que é sobre o espaço opressor. A gente sabe que o espaço físico, ele faz parte do sistema de comunicação da sociedade, né, do ser humano. E a sociedade, ela existe através do sistema de comunicação. Hoje, mais ainda, com a globalização, né? E esse espaço, ao mesmo tempo, ele determina padrões de movimento, interações sociais e até mesmo comportamento humano. Sabendo disso, a gente sabe também que esse mesmo espaço físico, ele pode trazer também, ele pode reforçar também atitudes, comportamentos negativos. Então, assim, a gente vive hoje numa cidade que reforça um comportamento capacitista e um comportamento anticiclista, antipedestre, porque é uma cidade totalmente voltada para o veículo. Essas fotos, em exemplos, são de mim mesmo, nos trechos ali da Hélio Prates, na Ceilândia, onde o espaço está a todo momento dizendo para você que não era para você estar ali. Você está caminhando com todas as dificuldades. E a longo prazo, esse tipo de reforço que os locais, os ambientes trazem, podem trazer impactos psicossociais muito graves para as pessoas que necessitam, durante todo o dia, desse tipo de trajeto. Isso afeta, inclusive, a educação e a empregabilidade dessas pessoas. A gente tem que mais de 20% de pessoas de Brasília são pessoas com deficiência, ou são pessoas idosas, ou pessoas com mobilidade reduzida. E essas pessoas trabalham, essas pessoas estudam. Então, essas pessoas, elas precisam ser incluídas. Quem não é visto, não é lembrado. E onde estão essas pessoas? A gente olha para as ruas e a gente percebe claramente que esses espaços excluem. São lugares marginalizados pelo próprio Estado, pela gestão pública, e falta de políticas públicas que valorizem o pedestre, as cidades, as periferias. Essas pessoas que fazem parte da mão de obra de Brasília, então elas precisam estar no local na hora exata, mas tem toda a dificuldade de trânsito. Trechos também da Hélio Prates, um exemplo também de calçadas, trechos assim, que não tem a largura mínima necessária para que um pedestre sequer passe ali, e ele passa entre carros, entre o trânsito ali de uma avenida super de alta velocidade, né, que é ali a Hélio Prates, e por outro lado um bolsão de estacionamento. E durante o seu trajeto você precisa competir território com os veículos. E por conta disso, a gente fica à mercê dessa hierarquia, onde o veículo comanda. E isso acaba prejudicando as grandes cidades. E uma coisa muito importante dizer é que, ao contrário do que se pensa, a flexibilidade dos transportes, dos meios de se locomover, dos meios de trajeto, quanto mais você versatiliza isso, maior o fluxo
e concentração de pessoas nos locais, né? Só que é uma concentração mais equilibrada. Enquanto você tem um número limitado de pessoas e de tipos de serviços em uma rodovia de alta velocidade somente com veículos, em outra você tem ciclovia, transporte público, os veículos e um trajeto saudável com conforto para o pedestre. Isso aumenta o fluxo, isso melhora as opções, então mais pessoas vão querer utilizar esses espaços, terão melhores condições e outras. A gente tem que pensar também na situação econômica da cidade, do país, onde 90% das pessoas ganham, no máximo, ali 2 salários mínimos. Então, essas pessoas precisam muito mais de transporte público, seria muito mais efetivo que essas pessoas utilizassem o transporte público de qualidade do que, por exemplo, se endividassem comprando um carro para aumentar o trânsito, né? Aumentar as rodovias. Alargar vias não é melhorar o trânsito. Você só vai criar mais espaços para estacionamentos. Ou para engarrafamento, desculpa. Então, a gente sabe, a gente já tem a solução para uma cidade saudável. A gente já tem a solução como melhorar todo esse trânsito, todo esse inferno que estamos vivendo ultimamente nas grandes cidades, principalmente Brasília, né? Esse tanto de obra. Hoje mesmo eu me atrasei para chegar aqui, né? Engarrafamento. E pensando nisso, né? Pensando no como Brasília tem muito espaço, Brasília tem muita disposição para que a gente possa reorganizar essa mobilidade e ainda ganhar muito em termos de inclusão social. E é isso. Eu queria agradecer a participação mais uma vez e passar minha palavra de volta para o deputado. Perseu, muito obrigado. Acho que o estudo que você tem trago para a gente, você vai até disponibilizar a apresentação, tem sido fundamental. Estou muito grato pela colaboração. Quero registrar aqui a presença dos promotores, né, doutor Dênio Augusto e o doutor Alexandre Salles, né, da ProURB, o doutor Dênio, e da PRODEP, doutor Alexandre. Muito grato pela presença de vocês aqui. Quero dizer, as que estão sentados na cadeira verde, pode sentar aqui à frente, viu, gente? Não tem problema não, pode chegar para a gente aqui, tá? Também registrar a presença de Márcio Aquino, diretor de operações e manutenção do metrô, que está aqui representando o presidente, ao senhor Severino Cajazeiras, gerente de relações parlamentares do Metrô DF, o Saulo Nassif, superintendente de mobilidade do BRB, muito obrigado. Está aqui também o M. Oliveira, consultor da diretoria do BRB, o Rafael Vitorino, diretor adjunto do Detran DF, obrigado por estar aqui com a gente também, o senhor Bruno Aurélio, que é diretor de engenharia interino também do Detran, muito obrigado por estar aqui com a gente, o Wesley Cavalcante, coordenador de policiamento Oeste do Detran, a Juliana Coelho, superintendência da Suplan Sedur, obrigado por estar aqui com a gente, Camila de Carvalho, que é assessor especial também da Sedur, Ana Maria Aragão, coordenadora de estudos e territórios do IPDF, obrigado por estar aqui, Ana Carbone, representante da União dos Ciclistas do Brasil, muito grato, o Magno Rocha, assessor do deputado Gabriel Magno, e Natália Starzioni. Desculpem, Natália, se eu não falei certinho, mas está ali a Natália, que é representante do deputado Fábio Félix, deputado Gabriel Magno e deputado Fábio, que fazem parte, gente, da nossa Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Dando seguimento, a gente vai passar a palavra à mestre em Ciência Política e pesquisadora do Grupo Demodê, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Iris Pavão. Bom dia. Gostaria primeiro de cumprimentar o deputado Max, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, parabenizar o deputado pela iniciativa de trazer um debate tão importante para esse espaço que tem uma repercussão grande, né, que é a CLDF, que tem um impacto na produção de políticas públicas voltadas para o Distrito Federal. Cumprimento também os colegas aqui da mesa, Sheila, Maria, Perseu. Eu sou pesquisadora do Grupo Demodê, que é vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Minha pesquisa gira em torno da segregação urbana, com um enfoque interseccional, que leva em consideração as questões de gênero, raça e classe.
Então, basicamente, é um esforço de olhar como as desigualdades que existem, né, nas nossas relações sociais, elas se inscrevem no espaço. E aí eu, particularmente, olho para as desigualdades entre homens e mulheres, desses diferentes papéis que são atribuídos às pessoas a depender do seu gênero, uma questão que não pode ser analisada sem desvincular das variáveis de raça e de classe. Hoje eu vou falar especificamente sobre a caminhada, complementar um pouco do que o Perseu já trouxe. E aí a caminhada tem uma importância quando a gente pensa essa questão da desigualdade entre homens e mulheres, porque ela está muito vinculada ao trabalho reprodutivo, que é o trabalho doméstico, o trabalho de reprodução da vida, pela qual as mulheres são as principais responsáveis na nossa sociedade. E aí é importante frisar aqui que o trabalho doméstico não é só realizado dentro da casa, mas ele também demanda deslocamento pela cidade, para levar os filhos na escola, para fazer as compras da semana, para levar os dependentes para o hospital, enfim. Tudo isso faz parte do trabalho reprodutivo. Vou tentar me ater ao tempo e passar pelos principais pontos. Bom, a maior parte dos deslocamentos diários que é realizado no Brasil é realizado exclusivamente a pé. A caminhada também ela complementa as outras formas de transporte público. Então, a gente caminha para chegar até a parada de ônibus e da parada até o nosso destino final. Apesar disso, existe um subdimensionamento do quanto se caminha. Isso porque as pesquisas de origem e destino, outras pesquisas que contemplam a mobilidade urbana, como a própria PEDAD, né, que é a pesquisa distrital por amostra de domicílio, elas não dão conta de captar todas as nuances do deslocamento a pé. Então, os dados subrepresentam essa caminhada, dados esses que são importantes para embasar a produção de políticas públicas. Para além disso, a mobilidade ativa, como o próprio deputado Max trouxe, ganha uma projeção muito grande no contexto atual, em que o enfrentamento das mudanças climáticas é inevitável, né? Então, construir cidades mais caminháveis é importante para reduzir as emissões, né? Ao reduzir a presença dos veículos. Ela tem uma conexão muito forte com o ODS 11 da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa é uma agenda que já está presente em muitos outros países, né? A União Europeia já tem olhado para isso há muito tempo. O próprio Estados Unidos, com a sua fortíssima indústria automobilística também, já pensa a questão das cidades caminháveis, muito porque cidades mais caminháveis estão associadas a uma melhora da qualidade de vida da população, a mais segurança, e até a uma melhora da economia local. Há inúmeras pesquisas que comprovam isso, né? E, apesar disso, há pouquíssima legislação específica que aborde a caminhada. E aí, é importante, quando a gente pensa na caminhada, pensar quem são as pessoas que mais caminham, né? Então, como eu mencionei, a caminhada tem uma relação muito forte com o trabalho reprodutivo. Não à toa, as mulheres negras são as pessoas que mais caminham no DF, de acordo com a última PEDAD. E elas também são o grupo social mais responsabilizado pelo trabalho doméstico. Então, as duas coisas caminham juntas. E aí, aqui em Brasília, as mulheres andam mais, mas, apesar disso, a raça, o componente de raça, precede o gênero na questão do caminhar, porque a população negra caminha muito mais do que a população branca no DF. E aí também tem uma questão de diferença entre centro e periferia, né? Quem mora nas RAs mais centrais caminha menos do que quem mora nas RAs mais distantes. Então, digo isso só para pontuar que é impossível separar gênero e raça quando a gente está pensando em qualquer tipo de mobilidade, e em especial a caminhada. Enfim, reforçando isso de que a caminhada tem essa relação com o trabalho reprodutivo, isso acontece porque o sistema de transporte, ele geralmente é planejado em cima de um deslocamento pendular entre casa e trabalho, que ali no slide a gente pode ver um esqueminha que tem 3 bolinhas conectadas, é um esquema mais simples, que mostra justamente o contexto de deslocamento de uma pessoa que, no geral, não se responsabiliza pela vida de outras pessoas. Então, acaba sendo um deslocamento mais simples ali, casa-trabalho, passar no mercado, algo mais nesse sentido.
E aí, por outro lado, os trajetos ligados às tarefas domésticas e ao cuidado, eles são bem mais frequentes e espaçados ao longo do dia, podendo inclusive ser mais curtos. Então, acaba sendo uma rede muito mais complexa de deslocamentos, conforme a gente vê também no outro gráfico com as bolinhas ao lado. E como a rede de transporte não leva isso em consideração, acaba que as mulheres acabam caminhando mais, né? Em especial as mulheres negras e moradoras de periferia, que também são mais encarregadas pelo trabalho doméstico. Então, essa questão da caminhada, primeiro de tudo, ela aponta uma ausência de opções de transporte que levem aos locais envolvidos no trabalho reprodutivo. E aí, uma outra questão interessante da caminhada feminina, um dado levantado pelo Instituto Patrícia Galvão mostra que as mulheres, nos seus deslocamentos, elas, em geral, andam com um ou mais itens, geralmente associados ao cuidado com outras pessoas, então sacolas, carrinho de bebê, e elas também são acompanhadas nesses seus deslocamentos, sejam por adultos ou crianças. Isso também tem muita relação com o fato delas estarem cuidando de outras pessoas. Pronto. Então, a caminhada feminina tem essa questão que adiciona um nível de dificuldade, e aí isso sem mencionar a questão da segurança, o risco de assédio, né? E até a questão do tempo de deslocamento, porque caminhar, dependendo de para onde você vai, demora muito mais tempo, né? E aí é um tempo que se perde ali com esse deslocamento. Então, por isso, acho que todas essas coisas trazem duas questões importantes, né? Primeiro, é pensar numa rede de transportes que leve em consideração o trabalho doméstico, né? Desde a produção de dados até a criação de políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, é importante olhar para toda a infraestrutura que torna o caminhar menos penoso. Então, para isso, é muito importante ter um bom nível de arborização, um correto dimensionamento das calçadas, um asfalto bem feito, iluminação. E aí, em Brasília, é importante mencionar que isso revela uma outra grande desigualdade, uma vez que as pessoas que mais caminham, geralmente habitam as regiões que têm menos infraestrutura. Esse dado não está no slide, mas só para ilustrar aqui. Enquanto no plano piloto, 98% das ruas nos arredores das moradias têm arborização, esse número cai para 54% na Ceilândia e para 16,5% no pôr do sol. Então, só para reforçar essa desigualdade gritante nessa questão da infraestrutura que torna a caminhada mais agradável, menos penosa. E aí, já me encaminhando para a conclusão, é importante olhar para essa questão da mobilidade ativa, não só porque ela torna a cidade melhor, mas porque também há grupos muito específicos que são afetados por essa desatenção. Isso acaba adicionando mais um obstáculo cotidiano, mais uma barreira, né, que aumenta o abismo existente entre diferentes grupos sociais. Então, se a gente quer construir uma sociedade mais justa, é preciso considerar a dimensão socioespacial dos fenômenos que reproduzem e perpetuam as desigualdades. Obrigada. Obrigado, Iris. Muito grato pela colaboração. Este debate de gênero e raça é fundamental para o pensamento da cidade, sobretudo, além de todas as dificuldades, essa perspectiva da segurança é uma das coisas que mais tem chamado e alertado nosso dia a dia, né? A gente passou o último domingo com a situação dentro do sistema rodoviário muito complexo lá em Samambaia. A gente sabe muito bem que nós passamos e vivenciamos ali. Agradecer à Polícia Militar do Distrito Federal, porque prontamente conseguiu não ter um desfecho drástico daquela situação, né? Mas fica ali um dano psicológico para quem é usuário do sistema, sobretudo as mulheres, e exatamente essa perspectiva. A gente tem um grande debate sobre as passagens subterrâneas no Eixão, sobretudo para as mulheres. Nós temos um debate com a SEB, que é o meu ponto iluminado, porque a maioria dos pontos de ônibus carecem de iluminação pública. Então, a pessoa vai desembarcar ou vai embarcar a partir das 18 horas, é um breu completamente em torno de onde ela está transitando, isso não traz segurança, inclusive, no caminhar para ela, o que desmobiliza ela tendo que ter essa multitarefas, né? Acaba tendo que se sacrificar. Eu queria trazer só um dado, antes de passar para a nossa próxima fala, que é a Maria Lúcia, que a gente apresentou aqui em outra audiência pública um dado que o Daniel Santini, da Fundação Rosa Luxemburgo, pontuou para nós. Nós
estão trabalhando sobre mobilidade ativa, né, ciclomobilidade. Em 2013, nós tínhamos aproximadamente 32 milhões de passageiros no sistema de transporte público do Distrito Federal. Até 2000, agora, né, no início que ele apresentou, que a projeção que ele coloca de 2022 e 2023, a gente vai cair para 22 milhões de passageiros. Então, saíram do sistema 10 milhões de passageiros. Ele não evaporou, ele está dentro de um carro, possivelmente. Ou ele está excluído do direito ao acesso à cidade, por não ter condição de caminhar, de se locomover, tendo em vista que nós temos 20% da população que tem alguma dificuldade de locomoção. Então, esse é um diagnóstico que nós vamos tratar. Que uma vez essa pessoa fora do sistema, dificilmente ela volta se ela, por exemplo, adquirir um carro. Dificilmente ela vai voltar. Por todas as conjunturas que a gente sabe de favorecimento do carro, né, o privilégio do carro, em detrimento a todo o nosso debate está colocado aqui. Então, passo a palavra à senhora, que é da Rede de Urbanidade, está aqui o doutor Dênio da ProURB, também representando a Urbanidade, que é a Maria Lúcia. Obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu liberar para ti. Tá. Eu cumprimento os membros da mesa e aqueles que participam no momento no plenário. Eu vou fazer uma leitura das minhas sugestões sobre como poderíamos melhorar a acessibilidade e a inclusão na nossa cidade. Então, eu agradeço ao deputado Maxiel o convite para participar da audiência pública sobre mobilidade ativa como forma de melhorar a mobilidade urbana e trazer aos senhores minha experiência ao longo desses anos como PCD. Sou moradora da Asa Sul e faço uso de uma escuta elétrica como meio de locomoção na minha quadra e nas redondezas, além de outros locais que frequento. Tem sido um desafio constante e uma luta diária e árdua para tentar, ao menos, conseguir garantir um pouco meu direito de ir e vir. No entanto, encontro inúmeros obstáculos, principalmente pela falta de acessibilidade. Em especial, vou destacar aqui a necessidade de superar barreiras físicas, urbanísticas e arquitetônicas, como investir em calçadas de boa qualidade, rampas, rebaixamentos de meios fios, inclusive entre as faixas de pedestre, pisos táteis e outros. Porque é importante a gente observar que, se você andar no plano piloto, as faixas de pedestre, normalmente, o rebaixamento, quando tem o rebaixamento de meio fio, ele acumula água de chuva. Então, agora que a chuva vai começar, é impossível atravessar numa faixa de pedestre, porque está com uma poça d'água e a minha scooter não passa porque ela é elétrica. Então, realmente, é um problema sério. Para alcançar esse objetivo, iniciei minha participação ativa em prol da acessibilidade, buscando melhorias na quadra onde moro, via Prefeitura e Região Administrativa 1, mediante parceria para melhoria de calçadas e rebaixamento de meios fios no interior da quadra. Os resultados foram satisfatórios, porém ainda insuficientes, o que não impediu que eu levasse um tombo na minha scooter, resultando em alguns pontos no supercílio e alguns hematomas. A gente pode até ver aqui na foto o meu tombo, caí da scooter, ela caiu por cima de mim e eu me machuquei realmente bastante. Então, dá para ver isso aí. Participo do blog Brasília para Pessoas, onde mostramos como anda a acessibilidade em alguns locais da cidade, como o setor de rádio e TV, setor hospitalar, W3 Sul e torre de televisão. Felizmente, algumas já foram beneficiadas com a requalificação dos espaços urbanos. Com a requalificação dos espaços urbanos. Também participo da Rede Urbanidade, ProURB e Ministério Público, contribuindo com o que está ao meu alcance. A partir da minha experiência e em busca de uma solução mais abrangente que contemple, em especial, a mobilidade ativa, principalmente o pedestre e PCD, reitero algumas considerações já abordadas anteriormente no blog Brasília para Pessoas e faço algumas sugestões. Na verdade, a minha preocupação não é apenas resolver um problema pessoal meu. Na verdade, eu penso como resolver a questão da mobilidade
ativa e das pessoas com PCDs, para que consigam uma cidade mais inclusiva, mais acessível e que possa ser uma cidade mais amigável. Tá? Então, eu coloquei como uma primeira sugestão: resgatar e fortalecer o conceito de unidade de vizinhança adotado no planejamento das superquadras nas áreas residenciais de Brasília. Brasília é uma cidade planejada que incorporou as ideias da arquitetura moderna e foi criada com a concepção funcionalista, além de privilegiar automóveis em vez de pessoas, característica que se acentuou ao longo dos anos. Mas nem tudo está perdido, eu acho. No entanto, na área residencial foi projetada com base no conceito da unidade de vizinhança, formada por 4 quadras, onde os serviços essenciais estão próximos das residências, farmácias, bancos, lojas diversas, cafeterias, restaurantes, supermercados e outros equipamentos públicos. Esse conceito se aproxima do tempo cidade de 15 minutos, proposto pela Semana do Caminhar, realizada agora em agosto de 2023, onde trabalho, moradia, lazer, comércio e serviços essenciais podem ser acessados a 15 minutos da residência. Então, é importante a gente resgatar essa proximidade dos locais que nos atendem e resgatar o andar, voltar a caminhar nas quadras e nas proximidades. Mas, para isso, nós precisamos de calçadas e de acessibilidade e de uma região que realmente receba o pedestre. Tá? Isso é muito importante. Então, podemos ser a cidade de 15 minutos, podem ser acessadas sem a dependência de longos deslocamentos por veículos automotores, podendo ser a pé e de bicicleta. Eu acho muito importante resgatarmos o caminhar nas quadras. Tá? As atividades da Semana do Caminhar em Brasília foram organizadas pelo Andar a Pé Brasília para Pessoas, Ciclovia Ativa, Roda da Paz, AMO 700 Sul e Rede Urbanidade, sendo realizado o Safari Urbano no dia 9 de agosto do corrente ano, que foi escolhida a unidade de vizinhança formada pelas superquadras 115, 116, 315, 316 Sul. O que é um safari? O safari urbano é uma metodologia de análise de projetos de calçadas focados na experiência do pedestre desenvolvida em Nova York. Então, realmente, é como o pedestre vê a cidade, como ela está. Tá? O objetivo do safari foi avaliar como estão os espaços urbanos nas superquadras em questão e dos comércios locais, em especial calçadas, acessibilidade, conforto ambiental, mobiliário, percepção de segurança e aspectos físicos, para construir uma solução que atenda aos moradores e comerciantes locais também. Teve a participação de técnicos de órgãos do governo, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SEDU, CEMOB, acadêmicos da área do urbanismo, representantes do legislativo, da mobilidade ativa, sociedade civil e moradores. A partir dos resultados, serão propostas ações para elaboração de projetos e busca de fonte de recursos para execução das melhorias necessárias. Nesse aspecto, desse resgate de uma unidade de vizinhança, torná-la realmente um local mais caminhável, mais agradável, muitos órgãos vão ser envolvidos, inclusive a parte de velocidade, de automóveis, talvez um trânsito mais calmo. Muitos conceitos precisam ser discutidos para que a gente consiga fazer um piloto de uma unidade de vizinhança. A minha proposta é que seja 115, 315, porque eu vou explicar, dar uma justificativa por que eu propus essa quadra. Tá? A escolha dessa unidade de vizinhança também vai ao encontro dos resultados da pesquisa divulgada em junho de 23, pelo IPDF, sobre travessias no eixão local. Tá? Então, a estação... Por quê? Porque nessa unidade de vizinhança nós temos a estação do metrô da 114 e 115, que responde pelo maior fluxo de pessoas nas 6 estações do metrô. Ou seja, ela responde por mais ou menos 28% das travessias realizadas no eixão da Asa Sul. Então, essa estação do metrô ela é muito significativa nessa unidade de vizinhança. Temos também a outra travessia do eixão, que é aquela comum,
que ela é responsável por quase 10% das travessias também da Asa Sul. Ou seja, se você juntar as duas, está dando aí quase 38%, 37%. Mas tem um detalhe, somente um cadeirante só atravessa as estações do metrô, porque é onde tem rampa e onde tem elevador, porque as travessias normais do eixão são impossíveis, inviáveis e totalmente inacessíveis para qualquer cadeirante fazer, tá? E usar. Então, é daí que vem a minha sugestão. Também é importante destacar que, por exemplo, a quadra, essa unidade de vizinhança, os moradores já são muito idosos. Nós estamos, a Brasília está envelhecendo muito rápido. A Asa Sul, então, está assim, virando uma Copacabana, sem dúvida. Tá? Então, assim, nós precisamos realmente de uma cidade acessível, inclusiva. Tá? Daí todas essas estou justificando porque essa escolha dessa unidade de vizinhança. Tá? Então, além disso, essas quadras, como tem as passagens subterrâneas, que são significativas, elas servem, essas 4 quadras também são corredores de passagem daquelas pessoas que usam o metrô e usam as passagens. Porque ali nós temos, de um lado, todo o pessoal que vai pegar o ônibus, transporte público, no eixinho leste, eles passam naquela quadra, 315 e 115, vindo principalmente do setor hospitalar. E aí eles descem para o eixinho leste. E também todo o pessoal do metrô, aquele caminho, eles também utilizam essas passagens. E realmente as calçadas estão péssimas. Mais um minutinho, por favor. Então, assim, com as intervenções e melhorias sugeridas pelo Safari, nessa unidade de vizinhança, será possível criar ilhas de mobilidade ativa, em especial no plano piloto, não somente resgatando o prazer e a antiga prática de caminhar pelas calçadas, como construindo uma cidade mais inclusiva, com qualidade, espaço urbano universal, com equidade, espaço urbano universal, democrático e inclusivo. A partir dessa experiência, será possível replicar a ideia para as demais unidades de vizinhança, formando outros quadriláteros ativos sustentáveis. Essa é a minha sugestão, é fazer um piloto para essa unidade de vizinhança. E, para isso, nós precisaríamos envolver, certamente, aqui a Câmara Legislativa e GDF e todos os que são responsáveis e a gente buscar uma solução para isso. Tá? Minha sugestão número 2 é integrar, isso é muito importante também, integrar as rotas caminháveis das diversas regiões administrativas aos abrigos de transporte coletivo, definindo rotas acessíveis em torno desses abrigos para que se tenha acesso a residências, edifícios públicos, privados, quadras, escolas, hospitais, feiras, teatros, dentre outros. Porque o que acontece? Se você fizer um exercício de imaginação, um cadeirante, um PCD, saindo de casa em qualquer região administrativa, a dificuldade que ele tem para chegar em um abrigo para tomar um ônibus é quase que impossível. Tá? Então, muitos não conseguem sair de casa, porque não tem calçadas, porque a rua é cheia de buraco, porque não tem como acessar o abrigo do transporte. Então, e quando ele consegue entrar no ônibus, quando chega no fim da linha dele, ele não consegue, certamente, chegar em alguns locais em que ele quer ir, que ele quer acessar. Então, é muito importante a gente ter uma visão integrada da residência até o destino de quem vai usar o ônibus. Daí a minha explicação, em parte, para o que foi colocado pelo deputado, de que muita gente está deixando de usar ônibus, porque depois que tem um carro, um transporte, dificilmente vai voltar para o transporte público, principalmente se ele não for de boa qualidade e não tiver uma forma de receber as pessoas cadeirantes, tá? E os demais, ok? Então, a minha sugestão, a sugestão 2 é muito importante, e para isso nós precisamos integrar as regiões administrativas para que se consiga fazer isso. Tá? Aí a missão deles, de suas, tá? Não é mais minha. Aí vem a sugestão 3, essa é muito importante também. Tá?
do meu ponto de vista, tá? Do lado de uma pessoa PCD, tá? Buscando soluções, tá? Então, eu colocaria a sugestão 3, aproveitar a requalificação da W3 e W2 Sul para permitir que as lojas tenham acessibilidade. Alguns comerciantes da W3 Sul não aproveitaram a oportunidade da revitalização para colocar rampas de acesso nas entradas das lojas de ambos os lados. Lojas sem acessibilidade são recorrentes em toda a cidade, inclusive nas lojas dos comércios locais, e deveria haver uma legislação, não sei exatamente se seria isso, que regulamentasse essa questão, além de uma campanha a ser levada ao FEComércio, que abrace essa causa. É muito importante que os lojistas dos comércios locais e da W3, e de onde existe comércio, tenham acessibilidade na entrada da loja. Muitas vezes eu sou atendida numa loja na calçada, tá? Então, só concluindo agora a sugestão 4. Integração dos projetos de leis tem tudo a ver com o deputado Max Maciel. Vamos aguardá-lo a resolver esse problema. Integração dos projetos de lei do deputado Marco Maciel, que é o PL 281, de 2023, sobre política de mobilidade a pé, e do deputado Gabriel Magno, que é o PL 379, de 23 também, fala do Estatuto do Pedestre, com a colaboração e participação da sociedade civil de mobilidade a pé. É muito importante integrar os dois projetos com a sociedade civil, principalmente de mobilidade a pé. Tá? Então, eu coloquei a integração entre os dois projetos de leis propostos, bem como sua aprovação, será um grande passo para que a cidade consiga fortalecer e respeitar a mobilidade a pé e seja possível construir uma cidade acessível, inclusiva, onde as pessoas possam se deslocar com autonomia, conforto e segurança, independentemente de sua condição física. Para se alcançar esse objetivo, faz-se necessário que o Legislativo aprove e regulamente as leis de mobilidade ativa e que as intervenções necessárias sejam realizadas e definidas pelos órgãos competentes. Como nós temos aqui vários, né, que vamos precisar realmente integrá-los a essa questão, tá? Mediante elaboração de projetos e liberação de recursos. Para que isto ocorra, faz necessário que as intervenções urbanas, como calçada e outras, sejam feitas de acordo com as normas legais e não como uma colcha de retalhos, como são construídas atualmente. Somente assim poderemos transformar a cidade para todos. Obrigada, deputado. Obrigado, e me desculpe. Que isso. Obrigada. Muito obrigado. São missões, né? Acho que a casa tem essa responsabilidade de ouvir a sociedade civil organizada e todos os setores, com esse compromisso de como a gente, de fato, interliga todas as percepções de quem realmente usa a cidade e necessita dela. E um ponto que você trouxe é muito importante, eu queria aqui, porque assim, todas as estações do metrô, de fato, são muito acessíveis. E o metrô tem uma responsabilidade que é da ponta dele para dentro. Quando chega da ponta dele para fora, é outro que envolve outro órgão, a gente percebe que não tem uma interlocução. Então, por exemplo, você chega na estação Ceilândia Sul. Se um cadeirante descer na estação, uma parada antes da estação Ceilândia Sul, ele for cadeirante, ele não acessa a estação pela parte de cima da leste-sul. Se for pela Guariroba, possível. Mas ali não. Então, assim, não tem uma faixa de pedestre que interliga, então as pessoas vão adivinhar se um carro vem ou não. Você percebe que tem toda a problemática que outros setores não entraram para desenvolver naquela ação. E eu quero dar, antes de passar a palavra para você, Sheila, um dado que nós estamos acompanhando em São Sebastião, para a gente pensar como a cidade ela não pode ser apenas pensada na lógica pontual. Foi criada a unidade habitacional do Crixá em São Sebastião. E um dos critérios para ganhar a faixa 1 ou faixa 2 no Crixá era uma pessoa que tinha ou tinha um membro, pessoa com deficiência. Então, se deslocou para dentro da unidade, várias pessoas que tinham como pontuação esse critério, colocou dentro do Crixá, e a gente não tem absolutamente nada acessível dentro do Crixá. As pessoas não têm rede de serviço para a pessoa, porque a pessoa com deficiência precisa de uma rede de serviço, a cidade não está preparada para essa rede de serviço, a escola não está preparada para a acessibilidade das pessoas, e nem a unidade habitacional em volta é pensada.
Ou seja, a gente pensou em unidade habitacional, pensou num critério de priorização, as pessoas estão querendo sair de lá. Porque trouxe muito mais ônus para a vida dela, que é eu não consigo descer do apartamento e viver a cidade. Se ela for para uma parada de ônibus, nós optamos por permitir um contrato com as empresas de ônibus, um chassi de caminhão com carroceria de ônibus em cima. É alto o degrau. Uma pessoa com mobilidade reduzida, para ela conseguir atingir o padrão de altura, para poder subir no ônibus, o ônibus já arrancou com ela. Ou para ela descer. E muitas vezes, esses ônibus que tem um elevador, aí, o elevador quebrou, né? Nós fizemos fiscalização. Às vezes não é porque o elevador quebrou. Não há capacitação para o cobrador ou o motorista operar aquele elevador. Parece até uma bobagem, mas não. Quando o cobrador vai operar, ele fala, qual botão que eu aperto? Trava o negócio. Travou, não pode andar com a porta aberta, desce todo mundo. Então, parece que tudo tem solução, mas está tudo desconexo, na realidade. As paradas não são niveladas com o piso dos ônibus, que poderia reduzir esse problema. Não há um treinamento massivo e excessivo. Esses equipamentos não são testados em plenitude. A cidade que a gente pensa não é uma cidade acessível, né? Então, assim, isso tudo gera esses transtornos futuros. Não sei se deu para mostrar as fotos, pessoal, que a Maria Lúcia trouxe, mas... Foi mostrado aqui? Foi mostrado, acho que passou um pouco espero que tenha passado um pouco no YouTube. Mas eu acho que eles não viram. Né? Mas é fundamental o dano e o ônus que isso gera, né? Ou seja, de quantas pessoas se limita a acessar a cidade. Bem, não vou mais me delongar, vou passar a palavra, então, à ativista da ONG Bike Anjo e Rodas da Paz, Sheila Maria de Brito. Bom dia, aos senhores. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu sou pedestre, eu sou skatista, sou ciclista e sou motorista. É lei, o maior sempre protege o menor. Meu nome é Sheila Maria, eu faço parte da Bike Anjo DF, UCB, União de Ciclistas do Brasil e Rodas da Paz. Desde 2018, eu escolhi utilizar a bicicleta como meu meio de transporte, pois eu estava passando muito tempo em engarrafamentos e preferi trocar horas de engarrafamentos por bem-estar e pedalar para chegar ao meu destino. Muitas vezes utilizei o modal metrô e bicicleta de Taguatinga ao Plano, e fui da Asa Norte até o setor comercial para chegar ao trabalho. Utilizei por muito tempo ciclovias e tinha receio de pedalar na pista. Contudo, em 2018, houve uma tragédia. Ao pedalar na ciclovia que fica na via W4, atrás da W3, me acidentei. A ciclovia estava cheia de folhas secas em cima de molhadas, como eu mostro aí na foto. É uma ciclovia, nem um pouco sinalizada. E é isso, eu estava pedalando de forma suave e acabei escorregando. Minha roda, ela ficou presa, como mostra aí nessa... Desculpe. Ai, me perdi. Minha roda ficou presa entre o meio-fio e a ciclovia, no gramado, como mostrei nessa foto. E como ficou presa, meus livros caíram no chão, minha perna arranhou, meu capacete rachou, eu fiquei tonta. E aí, depois disso, eu decidi pedalar na rua, pois fiquei com medo de pedalar nas ciclovias, pois elas estão com rachaduras, elas estão quebradas, sem iluminação, sem ligação entre elas, sinalização apagadas, não há manutenção. Devido a todos esses malefícios da ciclovia no plano piloto,
escolhi pedalar na rua porque tem a mínima manutenção e iluminação. E de modo que, de acordo com o CTB, eu tenho direito em pedalar na rua. Não precisa ser um usuário de bicicleta para constatar os problemas. Você pode ler uma das nossas pesquisas da Rodas da Paz, o IDCiclo, para ter essas informações. Assim finalizo a minha apresentação e gostaria de fazer uma pergunta já. De acordo com o site da CEMOB, ela mesma faz o projeto. As administrações regionais implementam infraestruturas cicloviárias. Nova CAP implanta infraestrutura de ciclovias no DF. E, de acordo com a referência, a Nova CAP deve fazer a manutenção nas ciclovias do DF. Daí fica a minha pergunta. Quantas tragédias serão necessárias para que haja uma manutenção nas ciclovias do plano piloto? É isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, Sheila. Quero registrar para quem está mandando pergunta no YouTube, nós vamos tentar, a equipe está sistematizando todas as perguntas, se a gente não conseguir compilar para respondê-las aqui, a gente vai respondendo nos nossos canais das nossas redes sociais do mandato, ok? Nós estamos aqui com 5 intervenções, tá? Tem espaço para mais 3, quem ainda não fez é só sinalizar com a mão, nós temos a equipe que é à disposição para anotar também, e chegou aqui uma mensagem que eu leio no final, no encerramento. Bem, Sheila, essa pergunta é uma pergunta que a gente também se faz, porque uma das coisas que a gente descobriu agora com o mandato é que quase todos os setores em Brasília faz obra. Você tem o DR, faz obra, a CEMOB libera algumas obras, às vezes você tem a Nova CAP faz obras, você tem a Secretaria de Obra que também faz obras, às vezes a Secretaria de Educação também faz obras, a administração também faz obras, todo mundo faz obra nessa cidade. Algumas com estudos, é verdade, mas muitas delas é com olhar pontual de um problema específico. Não há uma percepção do globo, do que aquilo impacta de forma geral e precisa. Então, por exemplo, nós inauguramos, eu estou voltando de novo a ele, porque ele é o momento. Nós inauguramos o túnel de Taguatinga. E até agora não inauguramos a Boulevard. E o que tem na Boulevard? O transporte coletivo e a ciclovia. Elas sempre ficam para depois. Elas sempre ficam para depois. E aí, quando inaugurar, a gente já foi lá visitar, vai ser um mistério como alguém sai de Ceilândia e chega na ciclovia lá da Boulevard, assim, vai ser um mistério de como ele vai chegar. Ele vai competir com um carro em algum momento. Certamente esse carro não está educado para ter 1,5 metro de distância. A gente não tem esse trajeto com a velocidade reduzida para que o ciclista se sinta à vontade também de ter, porque muitas vezes o carro acha que é uma competição com o ciclista. Não é, é o uso partilhado da via. O uso partilhado da via. E a nossa caixa viária, ela é muito longa, porque como é rodovia, a caixa é quase 3 metros, é isso? Me corrija aqui o Detran, assim, acho que é quase 3 metros de... 3,5. É caminhão, gente. A gente daria para redimensionar a nossa caixa viária nas vias principais e caberia o ciclista tranquilamente na ciclofaixa, sabe? A gente tem condição de redimensionar, mas para isso é determinação política, sem dúvida nenhuma, e da nossa parte é a cobrança, a fiscalização, e a gente sentou já com a Nova CAP, e tudo nessa cidade é muito urgente. Então, por exemplo, tem ciclovias que foram feitas num trajeto da arborização, e a raiz é isso, ela é natural, ela vai procurar lugar, mas se você não tem manutenção permanente, aquela ciclovia acaba sendo inutilizada pelos próprios ciclistas. E aí muita gente fala, mas o ciclista não utiliza, não, pega a bicicleta. E vai lá para ver que não é viável. Ou quando não, tem a ciclovia, mas não tem a calçada para o pedestre. E aí todo mundo do pedestre migra para a ciclovia. Aí não tem como pedalar. Porque você pode ocasionar um acidente com o pedestre se a pessoa estiver na bicicleta. Então nós precisamos pensar essas coisas conjuntas. Bem, quem tiver pedido o uso da palavra, se não tiver na mesa, eu peço que venha, mas tenha liberdade, são 3 minutos, tá, gente? O reloginho vai bater ali, toca uma sirene. E a primeira é Ana Carbone, que é diretora da União de Ciclistas do Brasil. Se tiver, só apertar o botãozinho que eu libero para você. Com a palavra, Ana.
Gente, bom dia. Queria, agradecer aí pela iniciativa dessa audiência pública. Esses momentos são muito importantes. A União de Ciclistas do Brasil, a gente está com um projeto de lei aí na Câmara de Deputados Federal para readequação de velocidade, para alteração do CTB. No Brasil, a gente não tem gestão de velocidade, né? A gente trata esse tema de uma forma como bastante tabu. Brasília é uma cidade muito veloz, né? A gente tem aqui no eixo monumental 60 km por hora, com uma rodoviária que atrai, eu acredito que hoje, mais de 1 milhão de usuários, né? Então, e a gente tem diversas ocorrências ali no entorno, então eu entendo que é fundamental falar sobre esse tema, né? O Brasil, ele assinou já diversos acordos internacionais para a gente mudar esse cenário. A gente tem uma epidemia de morte no trânsito. Aqui no DF não é diferente, apesar da redução do longo prazo, né? Em 10 anos a gente teve aí uma redução no Distrito Federal de morte no trânsito. De 2021 para 2022 a gente teve um aumento. Esse é algo que vem acontecendo no Brasil todo, né? A gente teve um aumento aí de 3,35% em termos de Brasil, e mais de 30% aqui no DF, de 2021 para 2022. O pessoal do Detran pode confirmar essa informação aí. E a velocidade, ela tem um efeito barreira, né? A gente tem aí, as pessoas ficam impedidas de transitar nas cidades. Eu tenho um sonho de princesa aqui para o Distrito Federal, em que, para ver o eixão aí pedestrializado, a terra, todas as passagens subterrâneas, põe sinais de trânsito nos eixinhos, a gente aí vai ter uma cidade que, de fato, vai ser acessível para todo mundo, né? A gente precisa pensar numa cidade diferente, Brasília precisa se tornar uma cidade do futuro de novo, né? A gente já teve isso um dia. O carro, ele não deveria ser o modo de transporte mais conveniente e confortável o tempo todo, né? Eu estou em Brasília, vai fazer 2 anos, né? Morando aqui em Brasília, já conheço, né? Frequento Brasília há muitos anos. Meu avô foi servidor aqui, então vim muito aqui na minha infância. E entendo que é uma cidade que é pouco amigável para quem caminha, quem pedala, né? Eu não tenho carro, eu tenho bicicletas, mas é uma escolha aqui em Brasília extremamente desafiadora, né? A gente tem velocidades que são incompatíveis com a vida humana, né? Então, eu acho que mais do que investir em ciclovia, Brasília, se não me engano, está na 2ª ou 3ª posição em número de ciclovias. Para concluir, Ana. Em número de ciclovias, mas a gente precisa, tem que ser além da ciclovia, né? A segurança viária, ela beneficia pedestres, beneficia ciclistas, beneficia toda a sociedade, inclusive a motoristas, né? Porque a gente tem aí um número grande de pessoas que ficam lesionadas e morrem no trânsito, que são usuárias e estão dentro do veículo privado, né? Dentro do carro. Obrigada. Obrigado, viu, Ana? Grato pela colaboração, sempre presente também. A palavra agora é para o Irá Lourenço. Aperta aí, Irá, por favor. Brasília para as pessoas. Alô? Oi, bom dia. Inclusive, a gente recentemente leu uma pesquisa, né? Vocês têm os dados, inclusive, da mortalidade de ciclistas no Distrito Federal, que são alarmantes. Até junho, se não me engano, foram 13, fora centenas aí de incidentes que tem com pedestres também, né? Então, com a palavra por até 3 minutos, Irá. Bom, agradecer aí pelo evento, acho que sempre um tema importante. Bom, não tenho carro profissão há muitos anos, algumas décadas aí, mas assim, como eu costumo dizer, até reforçando o que a Ana Carbone falou, né, que é uma cidade que não favorece, ainda é hostil a quem caminha, quem pedala. Então, o ciclista muitas vezes ou é aquele pobretão, ou atleta, ou maluco, né, porque realmente o contexto ainda é desfavorável, né? O que é uma pena, e ao longo dos diferentes governos a gente vê aí a insistência nesse modelo rodoviarista caro, atrasado, né, poluente. Nem na área central a gente tem condições mínimas, né? A Maria Lúcia mostrou muito bem aí, a gente já fez vários testes de acessibilidade e não precisa ir longe, né? Basta sair aqui em volta ali do Buriti, a pessoa não tem nem
condições ali, vai andar num poeirão, ponto de ônibus ali abandonado, sem calçada, então é realmente lamentável. Enquanto isso, a gente vê as obras aí que enaltecem os benefícios aí para 100 mil motoristas, para não sei quantos mil motoristas, então assim, a gente vê pelo exemplo das cidades modernas que a gente continua na contramão, né? Tem até uma frase que diz que largar pistas é como para solucionar os condicionamentos, é como afrouxar o cinto para tratar a obesidade, né? Que a gente está enxugando gelo. Quer dizer. Então, cada vez mais a gente vai precisar de pistas, mais estacionamentos, né? Isso resulta em caos, sedentarismo, enfim, poluição. Enfim, é lamentável, né? O deputado falou em questão da perda de passageiros, né? Do transporte coletivo, quando deveria ser justamente o contrário, né? Atrair mais pessoas para o ônibus, para o metrô, a gente vê essa fuga aí de passageiros. Eu não sei se tem dados aí sobre a questão do uso da bicicleta, eu não conheço, mas eu creio que a gente também tem a fuga aí de pessoas que antes usavam a bicicleta e agora estão aí ou na moto ou no carro. Eu mesmo, algumas pessoas próximas, né, que já chegaram a usar a bicicleta atualmente ou estão no carro ou na moto, né? Então, realmente só para lamentar, né, registrar essa questão como Brasília está atrasado, deveria ser modelo, não faltam espaços aí para a gente, né, redesenhar vias. Hoje tem vários conceitos que são ignorados aqui, na questão da visão zero, zona 30, né, quando a gente tem uma via expressa que corta a cidade norte a sul a 80 km por hora, acho que a gente percebe como a gente ainda está realmente longe aí do ideal. E aproveitando, semana que vem, né, a gente tem o Dia Mundial Sem Carro, né, dia 22. A gente está programando um evento aí. Bom, eu sou do Brasil para Pessoas também da Rede Urbanidade. A gente está programando um evento que vai ser aqui no Ministério Público, né, dia 20, na próxima quarta-feira, para debater a mobilidade. Então já fica esse convite, vai ser quarta de manhã. Na sexta-feira, né, que é o Dia Mundial Sem Carro, já fazer o convite aí para essas autoridades, sejam parlamentares, secretários de Estado, próprio governador, né? Por que não fazer um teste aí e pelo menos um dia no ano usar ônibus, metrô, bicicleta, né? Para realmente ver como a população aí sofre nos trajetos diários. Obrigado. Obrigado, Irá. Com a palavra, Joyce Biapina, coordenadora administrativa do Rodas da Paz. Aperte esse botãozinho, por favor. Olá, bom dia a todas e todos e todes. Obrigada, Max, pela iniciativa em puxar essa audiência, ela é extremamente importante. Cumprimento também quem está aqui na mesa. Eu gostei das falas, né? Infelizmente, a gente só viu coisa negativa, mas foi bem positivo ter vocês aqui falando da experiência, das pesquisas. E eu gostaria de comentar alguns pontos aqui em relação ao que eu enxergo como desafio para a mobilidade ativa em Brasília, e não só enxergar o desafio, mas já endereçar quem poderia estar ali participando dessa resolução, né? Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre o metrô. Tem aqui alguns representantes, né? A gente sabe que o metrô ajuda bastante o ciclista por permitir a embarcação com a bicicleta em qualquer horário. Isso é uma coisa assim, muito única de Brasília. Mas o horário do metrô não facilita para a população em geral. Que, por exemplo, no domingo fecha às 7 da noite. Então, como é que uma pessoa sai da Ceilândia, Samambaia, de Taguatinga, vai para, por exemplo, um show que é gratuito, uma atividade de lazer na esplanada, e como é que ela volta para casa? Então, a gente está ali vendo uma limitação nessa pessoa exercer o dela de direito à cidade, de direito ao lazer e acessar oportunidades. Além, claro, da questão do paraciclo, que não é seguro. Eu mesma já quis deixar minha bicicleta em uma estação e fazer uma integração modal, mas eu não fiz isso porque não senti segurança, preferi fazer o trajeto de bicicleta do que ficar sem ela, né? Correr esse risco. Então, assim, além do metrô, que poderia melhorar para o uso da bicicleta e mobilidade ativa, sendo mais acessível, eu também gostaria de destacar o papel do Detran na fiscalização e também na prioridade de pedestres e ciclistas nas vias. Tem um exemplo muito bom que eu vi acontecendo apenas 2 vezes, mas não por falta de acontecer, mas porque eu só vi 2 vezes, no eixinho norte e no eixinho sul, onde tinha agentes do Detran com um apito ali, policiando o trânsito para permitir a passagem de pedestres, mesmo não tendo a faixa. Então, essa é uma atividade exemplo que o Detran fez e que facilita muito a vida, a segurança do pedestre. Afinal, eixão do lazer, como é que a gente chega nele? Porque as passagens subterrâneas aqui já foram faladas que elas são bem perigosas, são difíceis, não são acessíveis. Então, a gente precisa pensar a mobilidade e acessibilidade como um todo, né? Então,
Parabéns, Detran, por essa atividade. E também, por favor, Detran, nos ajude a fiscalizar onde precisa. Quero trazer aqui um exemplo real. Eu também sou moradora da Zona Sul, assim como a Maria Lúcia, e recentemente estive acompanhando aquela obra de revitalização na W3 e também na W2, né? E na W3 fizeram uma calçada que ficou ótima, estava dando para pedalar tranquilamente ali em um trecho, mas aí depois veio a obra da faixa de revitalização do ônibus. E aí, nisso que quebraram ali para mexer no ônibus, em alguns pontos da calçada ela ficou destruída, porque subiram máquinas. E não apenas isso, a própria faixa do ônibus está em desnível com a acessibilidade da rampa que vai do semáforo para a pista. Então, eu de bicicleta, eu a pé, que sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência física, tenho dificuldade de atravessar. Imagina quem está ali numa cadeirante, num scooter, ou quem está com a perna quebrada, ou quem está com carrinho de bebê, um idoso com carrinho de compras. Então, a gente... Ai, perdão, posso só terminar? Para concluir. Certo. Então, a gente tem muitos exemplos assim de que não funcionam, né, de obras que não estão interligadas e conectadas à nossa cidade. Então, gostaria de pedir a atenção, né, dos órgãos em relação a isso. Também citar a questão da adequação de velocidades. Antes da gente fazer uma ciclovia, a gente pode reduzir a velocidade da via e, assim, permitir com que o uso da bicicleta seja mais fluido e mais fácil. E também reforçar que a falta de mobilidade ativa, a falta de acessibilidade à mobilidade acaba reduzindo os direitos da pessoa e também a dignidade da pessoa. Em questão de pegar sol, pegar chuva, você tem que pular buraco, a pessoa não está se transportando de uma forma digna. Então, a gente precisa pensar nisso também, como isso impacta na saúde mental e física de uma forma coletiva, assim como os gastos que deveriam ser vistos como investimentos, porque a gente vai ter uma reverberação lá no futuro de economizar em casos de ocorrência de trânsito, em casos de doenças são preveníveis. Então, assim, é uma série de coisas. Obrigada. Obrigado, viu, Joyce? Com a palavra, De Barros, está aqui como morador do DF, por até 3 minutos, viu, De Barros? Só aperta esse botãozinho que está na sua frente aí. Isso, que eu libero aqui. Azul? Tá Aí, certo. foi. Azul verde. Bom, bom dia, boa tarde. Eu vou acrescentar, vamos aí. Primeira coisa, Brasília, embora naquela época, né, se tenha pensado algumas partes do plano piloto para carro, foi pensada para ser cidade-parque. Eu afirmo aqui que jamais os arquitetos ou os urbanistas responsáveis pelo plano piloto, Lúcio Costa, etc., aceitariam a magnitude do uso do carro. O que aconteceu depois, porque o que aconteceu foi o quê? O lado parque foi desaparecendo. Então, não digam que aquele projeto, que eu fico escutando muito isso, a culpa é do Lúcio Costa, uma ova. Lúcio Costa queria cidade-parque. Então, a cidade-parque foi desaparecendo, com estacionamento de superfície, alargamentos, etc. Duvido que um urbanista daquela qualidade tivesse imaginado que iam fazer isso com o plano piloto que ele concebeu. Então, a primeira coisa é isso, acabar com colocar a culpa no morto. A culpa veio depois, de pessoas que acirraram o carrocentrismo e acabaram com muita parte do parque aqui. EPIG é EIG, não é EPIG mais. Ainda há algumas estradas-parques, mas já tem estrada-parque que deixou de sê-lo, né? EPIG não, perdão, eu quero dizer, EPTG, é ETG. A EPIG ainda pode ser dita EPIG, mas também vai se deixar de ser EIG, né? EPTG já era, ETG. Bom, e agora, uma coisa que ninguém fala aqui, nós somos aculturados, em grande parte, como somos neocolonizados dos Estados Unidos, somos aculturados pelos Estados Unidos. No tocante à mobilidade, né, de carros, isso é óbvio, isso é claro e evidente. A cultura carrocêntrica de lá entrou aqui e o pior problema é o problema quando está dentro da cabeça das pessoas. As pessoas nem sentem que estão aculturadas pelos Estados Unidos nessa área. Agora com a internet é barato, o cara pode, pela internet, ver que todos os problemas que acontecem lá com o carrocentrismo se repetem aqui. Isso não é coincidência. É algo que vem dessa cultura. Não importa o país. Você pensa como os gringos lá, faz aquilo que os gringos fazem lá, aqui vai ocorrer o mesmo problema. E ocorre. As mesmas desculpas você escuta. A única diferença é que lá fala inglês e que fala português. Eu escuto as mesmas coisas. Da minha família lá, que eu tenho família lá. Irmãs, sobrinhos, só que eles falam inglês, aqui português. Não é coincidência.
Carrocentrismo é uma coisa que vem de lá e se estabeleceu nas mentes e almas dos brasileiros, afetando, vou terminar, Detran, DR, por exemplo. Eu escuto de servidores de lá coisas horríveis de pessoas que não estão recicladas. Elas estão com a cabeça nos anos 1950 nos Estados Unidos. Os técnicos Para daqui, concluir. os técnicos daqui precisam passar também por reciclagem. Lamento dizer, mas é um fato. Assim como lá também nos Estados Unidos tem muito técnico que não está reciclado, aqui não está. E eu identifiquei isso pessoalmente, porque eu falo com gente do Detran. Falei com gente até há 4 anos atrás, daquele pessoal que ensina regras de trânsito, que tem no Detran, um grupo aí, né, como você vai tirar carteira. O cara não conhece o Código de Trânsito brasileiro, não conhecia o Código de Trânsito brasileiro em relação à bicicleta. É assim a coisa, a gravidade. Gente do Detran e DR que não conhece o Código de Trânsito brasileiro, quando se trata do aspecto não motorizado. Por quê? Porque eles estão capacitados para o motor. Eles não têm visão no estádio você tem refletor. A visão deles é de holofote. O holofote é aquela visão, como falaram, não tem a visão sistêmica. O holofote está motor. Eles não têm a visão ampla. Isso é o que falta. Obrigado. Obrigado, de Barros. Com a palavra, Rafael Barros, que é membro também da Rede Urbanidade. 3 minutos. Bom dia a todos. Fazendo coro aí com o de Barros, até com a pesquisadora também, né? Acho que nós tentamos trazer aqui nas audiências públicas um choque de realidade, uma forma diferente de a gente pensar a nossa cidade, né? E Brasília é uma máquina de tirar dinheiro dos pobres e dar para os ricos, né? Esse é o choque de realidade que eu quero trazer. E eu explico, né? Várias pesquisas foram feitas internacionalmente, Canadá, Estados Unidos, onde você não vai... A gente pode observar o seguinte. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de colocar que a gente não observa uma cidade simplesmente pelo aspecto econômico. Obviamente, não. A cidade já tem que ser inclusiva, tem que ser saudável, tem que ser sustentável. Mas tem que ter foco também, em algum momento, no aspecto econômico da cidade. E os bairros dentro da cidade, eles têm entradas e saídas. Eles geram impostos e recebem investimentos do Estado. E nós podemos observar que onde são os bairros que geram maior entrada, maior recolhimento de impostos, etc. e tal? São os bairros onde tem mais gente, onde tem maior comércio, onde as pessoas estão na rua, estão gastando, etc. e tal, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes esses bairros são os bairros que recebem menos investimento. São os bairros periféricos. Enquanto isso, os bairros que recebem mais investimentos na nossa cidade, e nós temos vários exemplos estrondosos, né, em Brasília, como, por exemplo, Lago Sul, Lago Norte e outros, eles têm uma pequeníssima quantidade de gente, um comércio minúsculo e uma estrutura enorme, mesmo porque os bairros são gigantes, são enormes, e a estrutura que o governo tem que colocar lá para levar água, esgoto, estrada, educação, saúde, segurança, pelo fato de ser um bairro ampliado, isso você aumenta o custo. Então, a estrutura que a cidade, que o Distrito Federal, que Brasília é formatada, ela gera essa inversão de renda, ela gera esse caráter regressivo na nossa população, tirando novamente dinheiro dos bairros mais pobres, dos bairros de baixa renda, e levando para os bairros de alta renda. Então, nós temos que repensar a nossa cidade. Nós estamos numa discussão do PDOT, e isso é extremamente importante. E isso eu trago por quê? Porque essa questão urbanística, ela influi diretamente a questão da mobilidade urbana. A nossa mobilidade urbana é estragada desse jeito porque Brasília foi formatada desse jeito. Então, nós temos que atacar a raiz do problema. E todo mundo aqui que trabalha com mobilidade urbana já percebeu que a gente às vezes fica chovendo molhado, mas o problema é lá embaixo, a gente tem que encarar esse problema. E é isso, obrigado. Obrigado, viu, Rafael? Grato pelas colaborações, também membro ativo aí de vários debates, presentes em várias reuniões e atividades, viu? Natália Stagione aqui, que é assessora também, deputado Fábio Félix. Só apertar aí para eu saber se é o 16 ou é o 15.
Esse aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, primeiro representando aqui o gabinete do Fábio, saudar a iniciativa do deputado Max Maciel, que eu acho que o debate de mobilidade, ele passa por vários debates, né? É direito à cidade, eu acho que é isso. Primeiro a gente tem que entender quem tem direito à cidade. Então, me saúdo aqui também a pesquisadora que debate a questão de gênero, de raça, porque a gente sabe que o direito à cidade para a mulher é um, direito à cidade para um homem é outro, né? Questão de horários. Eu falo que para nós é permitido o horário assim, a partir das 6 da manhã, se a gente estiver na parada de ônibus, ok, até às 10 horas voltando da faculdade, ok. Fora esse horário, a gente não tem acesso o mesmo direito à cidade, né? Então, eu sou pedestre também, eu uso aquele sistema híbrido, né? Metrô, ônibus e transporte até em casa. Então, acho que quando a gente vê aquela imagem icônica assim da esplanada dos ministérios, a gente logo vê como é que a gente faz para conseguir andar na cidade, né? Então a gente tem os eixos monumentais e entrecruzando ali a gente tem os eixos goianos, que é chamado assim até pela Lúcio Costa se referencia também assim, que é o caminhar livre que a gente faz para construir os nossos caminhos. Então, mesmo a lógica do caminhante, ela ainda é muito guiada pela lógica do veículo. Então, muitas vezes a calçada é feita numa calçada não que facilita a nossa lógica permeável da cidade, né? Mas para você estar no setor comercial sul, por exemplo, se você quer caminhar, você ou passa por fora disso tudo, ou você vai ter que se embrenhando, né? Então, eu acho que essa lógica do carro, ela se impõe até a lógica do pedestre. Então, a gente deveria ter, para longos caminhos, por exemplo, se eu for daqui até a Funarte, que é um espaço rápido, eu vou ter que seguir a lógica do caminho, porque eu não tenho nenhuma outra alternativa. Fora isso, acho que a gente tem também problemáticas que é de pessoas em situação de rua, e que isso também coabita o espaço do caminhar, né, e que nos coloca também, enquanto mulheres, ainda mais exposição. Então, falo daqui porque a Funarte, aqui pertinho, né, a gente é da cultura, a gente gosta de promover a cultura, mas a gente está falando eu sou moradora do Guará, fui cria de Sobradinho 2, então mudei para o Guará porque tem perto o metrô, né, os privilégios para você conseguir se ferrar menos durante o seu transporte até chegar no trabalho. Mas a cidade é uma coisa de dia e uma coisa à noite. Então, de dia a gente tem isso, a lógica que é pensada, a lógica do transporte por veículos, né? Então, o seu caminho é outro. E à noite você é cerceado de várias coisas também pelo caminhar. Então, se eu for daqui até a Funarte, 7 horas da noite, ou eu vou caminhando na lógica do carro, ou o meu caminhar também está cerceado por falta de iluminação. Então, a gente, e finalizando assim, né, a gente está num debate também muito forte, que o deputado Max também tem por muita importância, que é o debate da privatização do centro. Então, a gente está no momento agora que a gente está falando dos estacionamentos, vamos melhorar todos os estacionamentos e vamos privatizar os estacionamentos. Vamos melhorar a rodoviária e vamos privatizar a rodoviária. Vamos melhorar a galeria e vamos... né, privatizar tudo. Eu estou querendo saber se também tem alguma empresa interessada em comprar os trajetos e as calçadas da cidade, porque talvez o Ibanez olhe melhor se a gente falar que está a leilão também todas as calçadas, né? Então, empresas que querem lucrar, pensem nas calçadas, né? Se vocês quiserem privatizar as calçadas, inclusive, talvez o Ibanez tope pensar numa lógica diferente. Então, todas as lógicas de transporte estão vindo muito mais para beneficiar as grandes construtoras, as grandes empreiteiras, do que o usuário mesmo. Então, é isso. Obrigado, viu, Natália? Obrigada. É isso. Nós precisamos debater a cidade para quem, de fato, né? Com a palavra, Ana Maria, que é a coordenadora de estudos territoriais e PDF. Com a palavra, 3 minutos. Bom dia a todos. Para realmente trazer alguns dados para os senhores, retirados da nossa pesquisa distrital de amostra de domicílios, foi uma pesquisa que foi finalizada ano passado, então, com alguns dados bastante contemporâneos, né? Porque, em geral, a gente fala da dependência de Brasília com relação aos automóveis, e a gente sempre coloca que o volume de automóveis é muito grande.
Mas é bem impressionante quando nós falamos também que mais de 107 mil pessoas têm dificuldade permanente de caminhar e subir degraus. Nós temos mais de 6.700 pessoas com dificuldade permanente para enxergar. E também nessa pesquisa foi verificado um aumento da população idosa entre 2018 e 2021, da população acima de 65 anos, de mais de 237 mil pessoas de ambos os sexos. Então, nós estamos no momento em que a cidade, além das pessoas com alguma dificuldade de locomoção, a gente também tem um problema também do envelhecimento da nossa população, quando nós pensamos que mais de 83 mil pessoas aqui em Brasília têm mais de 75 anos, naturalmente, a nossa cidade vai precisar de sofrer uma adaptação, e essa adaptação tem um benefício para todos os grupos, né? Também é importante notar que nós temos uma população grande na faixa de 0 a 4 anos, é uma população que também se desloca bastante a pé para a atividade de ensino, junto com o seu familiar, e tudo isso requer uma atenção. A título apenas de conhecimento de todos, semana que vem, o IPDF, que é o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, vai lançar também a segunda etapa da pesquisa que foi feita com os moradores do Plano Piloto a respeito das passagens subterrâneas do Eixão, e que dá uma noção bastante interessante sobre a relação que a população que habita e é vizinha dessas passagens, como ela reconhece, como ela percebe esses espaços. Então, avisaremos a todos, e como foi bastante mencionado, né, a questão das travessias subterrâneas do Eixão, eu acho que vai surpreender bastante pessoas. Obrigado, e a gente tem interesse fundamental nessas pesquisas, a gente bebe muito dessa fonte do IPDF, manda um abraço para toda a equipe, tá? Tem mais 2 pessoas, antes tem Mariana Paiva, que é assessora parlamentar, só apertar o botãozinho, Mariana. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Mariana Paiva. Primeiro, eu queria agradecer todas as falas da mesa, né, que foram muito importantes e contribuíram muito para o debate, assim. O ponto que eu vim falar aqui é porque eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre mobilidade ativa fora do plano piloto, né? Que a gente usou muitos exemplos voltados para o plano piloto, mas se as coisas não funcionam no plano piloto, imagina nas cidades satélites, né? Principalmente nas cidades satélites que são periféricas. A gente vem de cidades satélites que têm extensas avenidas comerciais, como o PCU mesmo exemplificou, mas que não tem nenhum tipo de acessibilidade nessas avenidas comerciais, né? E eu estou falando do centro de Ceilândia, do centro de Taguatinga e outros possíveis centros pela cidade, né? Fora do plano piloto. E mesmo passando por obras recentemente, que foi o caso da Hélio Prates, a gente não viu nenhuma preocupação do GDF em relação a garantir a acessibilidade desses espaços. Por que eu falo isso? Eu falo isso como uma pessoa que consegue se locomover pela cidade de uma forma, né, um pouco mais tranquila, por não ter mobilidade reduzida, mas também a gente tem muitas problemáticas. A gente tem calçadas que são muito altas nos abrigos de ônibus, e aí eu sempre me coloco nesse lugar de tentar imaginar como pessoas que têm mobilidade reduzida conseguem transitar nesses espaços e descer desses ônibus ou subir nesses ônibus também, né? A gente tem ruas sem iluminação por todo o DF, e essa ausência de iluminação interfere diretamente nessa ocupação desses espaços, né, no trânsito desses espaços. Principalmente para mulheres e crianças, como a Iris. Como a Iris disse, a gente tem uma população majoritariamente negra no DF, e a maior parte das pessoas que andam a pé no DF são pessoas negras e que estão colocadas na periferia, né? Acho que os censos também demonstram isso. E é importante a gente pensar numa política de mobilidade ativa, que seja voltada para essa população também, que a gente consiga refletir sobre isso, para a gente conseguir aplicar dentro desses espaços, né? E também sempre se colocar nesse lugar, que se no plano piloto não funciona, imagina nas outras cidades, porque o plano piloto foi planejado, permanece dentro do cinturão de tombamento, mas as outras cidades não, então as outras cidades sofrem alteração e as pessoas não têm uma mínima preocupação em colocar ciclovias contínuas, em colocar iluminação na rua. Uma colega acabou de dizer que ela mora no Guará e mudou para o Guará por conta do metrô. Eu moro no Guará também, eu moro num lugar que, se eu for ir andando até o metrô, eu vou levar mais ou menos de 30 a 40 minutos andando até o metrô, porque não tem a ciclovia que tinha, que não é feita para eu andar, é para os ciclistas, né? Elas estão em reforma e não terminaram.
A gente não tem iluminação na rua, ou seja, eu não consigo nem ir andando para o metrô, porque não existe essa possibilidade pela ausência de calçadas e a ausência de uma política pública efetiva de mobilidade, assim. É isso. Obrigado, Mariana. Valeu demais colocações. A gente tem uma última intervenção, que é do Rafael, do Detran. Acho que é importante também por 3 minutos. O Rafael é diretor adjunto do Detran. O Detran foi muito citado aqui, é verdade. Então, está com a palavra. 3 minutos, Rafael. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia ao deputado Max Maciel. Desde o início do mandato já nessa causa, né, da mobilidade ativa. Primeiro, eu queria fazer aqui a correção, se o senhor me permite, de um número estatístico que a doutora Ana citou. Claro. Realmente, no todo, juntando as vias rodovias, DFs e as vias urbanas do Distrito Federal, houve um aumento do número de acidentes em 2021. Porém, nas vias de competência do Detran, houve uma redução, e essa redução vem acontecendo ano a ano. Inclusive, no primeiro trimestre já desse ano, nós atingimos um número histórico, um recorde na redução. Lógico que o ideal é que seja 0, né, o número de acidentes. Outro ponto que eu gostaria de comentar aqui, agradecer a colega da Rodas da Paz. O Detran tem voltado sua atenção nessa parte da mobilidade muito na educação. Eu sempre comento isso em diversas reuniões que eu participo, inclusive no Ministério Público. O Detran tem trabalhado com alguns projetos interessantes para a área de mobilidade, com crianças, adolescentes e com o próprio motorista, né? Voltando a atenção do motorista para o pedestre, para o ciclista. Nós temos 2 projetos hoje interessantes. Um é o projeto Detran nas escolas, que ele tem 2 vertentes. Um é a mobilidade. A gente trabalha a mobilidade, tanto a mobilidade ativa como a mobilidade como um todo, com as crianças nas séries iniciais. E no ensino médio nós temos o projeto também Cidadania, que também trabalha parte dessa mobilidade ativa. Com relação à faixa de pedestre, né, que também foi outro ponto citado, e aí, deputado, eu sinto aqui a falta de alguns outros órgãos, como CEMOB, NovaCap, algumas administrações, né? Muita gente fala da faixa de pedestre, da acessibilidade, mas ao Detran compete ali o projeto, o estudo técnico de viabilidade da implementação da faixa. A acessibilidade já é uma competência que é da NovaCap, e aí exige, sim, esse trabalho em equipe, em conjunto. A questão das paradas de ônibus já envolve a CEMOB, mas nós temos trabalhado constantemente, inclusive com a NovaCap, a questão da acessibilidade, que foi tanto citada nas faixas de pedestre. Tá bom? Era isso. Obrigado. Obrigado, Rafael. Sem dúvida nenhuma, todos eles foram convidados. A gente tem uma praxe aqui na casa que a gente faz sempre convites e tenta colaborar dentro do nosso limite legislativo, que é a busca de seguir uma fiscalização, mas com diálogo. E a gente tem tirado aqui entre nós uma tarefa de que a gente vai ter que começar a convocar, porque a ausência dificulta, inclusive, o bom entendimento para a aplicabilidade da política pública. E o gestor público, ele, assim como nós, não estamos isentos de cobrança, ela é parte intrínseca da relação. Inclusive, muitas vezes, a oportunidade de ter membros como o Detran aqui agora, o próprio metrô, o BRB, é de esclarecer dúvidas que eu vou dizer aqui agora. Para todo mundo do Distrito Federal, qualquer problema numa via é do Detran. Só que quem vai entender que a ponte JK é do Detran e a L4 é do DR? Que a IPTG, a estrutural, a IPNB é do DR, não é do Detran? Essa confusão viária de responsabilidades dificulta, inclusive, como a população fiscaliza e cobra. Né? Nós chamamos até o DENIT aqui, por quê? Porque nós estamos acompanhando uma problemática na 070, que aumentou muito o índice de ciclistas na 070, que vem de Águas Lindas, porque a passagem está muito cara. Eles trabalham ou no setor de indústria de Ceilândia, ou no setor de indústria de Taguatinga, e a gente vai lá para o DR, Departamento de Estrada de Rodagem, ele fala assim, cara, tem um incidente de violência no trânsito aqui surreal. Aí, o que poderia melhorar? Pô, ciclovia, né? O DENIT fazer uma ciclovia, legal. Ah, mas não tinha um acostamento? Então, a faixa de rolagem e o acostamento virou via. A faixa de rolagem, que é aquela que eu saio do retorno de aceleração, que eu vou acelerar para entrar na BR, a pessoa já entra na via. Aí tem esses incidentes que a gente está vendo no 070 permanentemente. Você vai para a EPNB, gente,
É um esforço que nós estamos tendo com o DR. Não dá para achar que pedestre vai voar também. Aí mete uma passarela que a pessoa idosa não consegue subir, uma rampa que cadeirante não consegue acessar, o ângulo é difícil. Aí a pessoa chega e fala, Max, mas aí o pedestre se arrisca na via. É porque nós queremos travessia em nível. Porque o adensamento populacional do Núcleo Bandeirante, do Riacho Fundo 1 e das cidades que Brasília está virando, estão impedindo que aquilo seja uma rodovia. Temos que requalificar a via. Né? Aí a gente citou aqui, né? Então, Rafael, acho que essa é a confusão que eu tinha. Para mim, vocês cuidavam da L4, L2. Não, aí chega, não, aqui é competência. Até o vídeo monitoramento, ó, ali vai até fulano, agora aqui é comigo. Se acontece uma via, eu acesso até a outra equipe chegar e assumir. Nós precisamos resolver isso para uma boa governança da cidade, do tráfego da cidade, do alinhamento da cidade. Ao mesmo tempo que a gente tem uma deficiência que existe nas outras cidades, eu sei que é um debate muito tenso no Detran, que são os agentes de trânsito, a galera da Companhia Metropolitana de Trânsito, que orienta se tem engarrafamento para onde vai, etc. Eu chego na estrutural, tem um acidente, não tem uma equipe do DR para orientar o fluxo de carro, mudar para outra faixa. Vai todo mundo no mesmo caminho e banana a cidade toda. E parece que é de propósito. Porque a gente daqui consegue entender isso e vai fiscalizando, imagina quem está gestando o Estado. Então, acho que esse entendimento é um entendimento que nós temos que trazer para a mesa, de como a gente muda essas configurações, criando um comitê de centro de operações unificado, que eu sei que vocês têm, o DR tem, o metrô tem, todo mundo tem um centro de operações aqui, mas a gente precisa unificar isso de fato para um bom fluidez dessa ação, e inclusive envolvendo o pedestre. E para encerrar, aproveitando aqui os nossos camaradas e companheiros do metrô, a gente já apresentou, viu, uma proposta de estudo para o presidente do metrô de como a gente amplia para 1h20 a mais, 1h30 a mais o domingo, para os trabalhadores e quem vive a cidade conseguir chegar em casa, e que nós temos uma oportunidade agora. O DF vai receber do governo federal 43 bilhões do PAC, que está previsto o BRT Norte e a estação Ceilândia do metrô. A nossa proposta para o governo é que 43 bilhões a gente conseguiria modernizar o metrô do DF com trens, com ar-condicionados, adaptados, adequados com a tecnologia, ou fazer o chamado upgrade, que é trocar o pacote dos trens que já existem, adquirir novas 7 subestações do metrô, que precisa de energia, e ainda dá para terminar o Samambaia e Ceilândia. Porque se a gente só faz a estação Ceilândia para privatizar, como é o plano do governo, me desculpe, camaradas do metrô, não vai dar. A gente aqui vai lutar muito contra isso. Da mesma forma como a rodoviária. Está lá nós planejando um bicicletário para a rodoviária, a travessia da ciclovia para a rodoviária, e o governo resolveu tirar 5 milhões de manutenção da rodoviária. Não vai fazer. Então, assim, eu não sei qual é a cidade que a gente quer. Se é uma cidade que eu tiro 4 milhões do metrô, de manutenção, e a gente todo dia vê o metrô com dificuldade. O metrô é fundamental. Eu uso o metrô, tá, gente? Vocês não sabem, mas eu pego o metrô constantemente. Eu sei o tempo que eu tenho de redução de tempo quando eu pego o metrô para vir para cá. Então, isso tudo a gente quer trabalhar em conjunto, com os setores da sociedade, com o Ministério Público e com o governo do Distrito Federal, nas suas autarquias, para a melhoria dessa cidade para as pessoas. Hoje, essa cidade é hostil para quem pedala, para quem caminha, e para quem está dentro de um transporte público. Então, eu gostaria, sem mais nada, abrir aqui se alguém quer fazer mais uma consideração de 1 minuto, alguém da mesa quiser fazer uma consideração de 1 minuto. Agradecer fortemente a presença de todos vocês. A gente mantém um diálogo forte com o Detran, queremos manter também com o BRB, mobilidade. A gente tem o tempo todo tirado dúvidas, problema com cartões, uma série de coisas. Muito obrigado pela presteza, o tempo todo está respondendo a gente, assim como o metrô, que sempre a gente está ali fiscalizando, e sempre que tem algum detalhe a gente socorre ali com vocês também, a fim de colaborar, mas também grande parte da sociedade civil que está aqui presente, eu, juntamente com o Ministério Público,
só esse ano já tivemos umas 4 vezes, 5 vezes juntos, né, doutor Alexandre, na busca de colaborações para essa cidade. É possível, o Distrito Federal tem condição de ser uma referência para o país inteiro quando a gente fala em mobilidade ativa, quando a gente fala em mobilidade urbana, mas para isso a gente precisa priorizar orçamentariamente e projeto da cidade que nos unifica e do que nos une. Diante disso, eu quero agradecer mais uma vez às autoridades demais aqui presentes, os convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com a sua presença, agradecer nossos intérpretes de Libras que estão aí, todo mundo que acompanhou aqui no YouTube. A TV travou no YouTube, é isso? Mas tem a gravação, vai subir depois para o sistema, tá, gente? A gente vai avisar todas e todos. Agradecer a assessoria de plenário, muito grato aqui, sempre por estar dando suporte com a gente, a TV Câmara Distrital, a toda a equipe aqui que socorre a gente sempre quando precisa. Obrigado demais. Com isso, eu declaro encerrada essa presença e audiência pública com encaminhamentos que vai dentro do nosso projeto de lei, de junção com o projeto de diálogo com o deputado Gabriel Magno, com a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, a fim de que a gente implemente e siga à risca, de fato, tudo aquilo que foi desempenhado aqui. E isso eu declaro encerrada essa audiência pública às 11h49. Obrigado, gente. Obrigado, viu?